nosso destino. Algumas decisões têm nos levado ao lugar errado. A intenção às vezes é até certa, mas a gente às vezes vai para uma viagem e vai desqualificado para a viagem. A gente vai despreparado para uma jornada. Quem é que vai para a praia e leva terno? Quem é que vai para uma viagem de negócios e vai de bermuda? Quem é que vai para uma viagem de uma semana e leva pouca roupa? Quem é que vai para uma entrevista de emprego desqualificado para uma entrevista? Às vezes a gente está seguindo uma jornada, um destino com Deus, com a mochila e a bagagem vazia, com a intenção de acelerar um processo e chegar num lugar para fugir de um cenário de dor, para fugir de uma situação, para fugir do que a gente tem vivido, dentro da casa, no relacionamento, na finança, no ambiente profissional, alguns jovens na escola, querer mudar de escola por causa de uma perda de um namoro, ou fugir de um casamento porque, poxa, que escolha que eu fiz errada. A nossa decisões refletem o nosso destino. Mas quando eu estou com o coração alinhado à vontade de Deus, eu entendo que Deus está com uma bênção sobre a minha vida, não é o local, mas em mim, e eu obedeço os direcionamentos de Deus. Eu entendo que onde eu permaneço, a palavra de Deus vai me trazer respaldo no ambiente onde eu estou, porque a unção está sobre a minha vida, a minha obediência chama a existência dos céus no lugar onde eu estou. No meio da escassez o Senhor vai trazer provisão, no meio da escassez o Senhor vai me fazer prosperar, no momento da dor, a dor vai sair, a alegria vai voltar. Então esses são os cenários que Deus reverte quando nós estamos posicionados na palavra. Mas se eu tomo uma decisão precipitada, com medo, para poder proteger alguma coisa na minha vida, tentar fugir de uma situação para poupar algo futuro que a minha alma está revelando para mim, porque nós somos assim, nos precipitamos e colocamos cenários ruins na nossa frente. Sim ou não? Porque o homem é mais assim do que a mulher é mais positiva, a mulher é mais otimista. O homem, quando ele toma uma posição, ele vai fazer, mas a mulher vai falar assim, olha, eu acho que não é a hora. A mulher ela tem a sabedoria, a mulher tem um pé mais no chão, o homem também tem, mas o homem é mais levado no seu emocional, na sua razão. A mulher é levada mais no racional. E quando o homem vai tomar uma decisão, a mulher sempre direciona, eu acho que não é o tempo. Porque a mulher ela vê com uma ótica de 360 graus. O homem só olha lá na frente, mas quando ele vai, e se ela traz algo otimista para o homem, ele fala algo assim, não vai rolar. Ele já começa a trazer tudo que vai dar errado. Sim ou não? É verdade. Mas a criação de Deus, a natureza de Deus, que está em nós, tem que trazer um otimismo espiritual de fé. Que a gente não pode colocar e cultivar ele para algo lá na frente. Já nos vê só na vitória lá, mas permanecendo no lugar que também, aquele lugar onde eu estou, também vai se reverter em bênção na minha vida. A gente pega a palavra e coloca a palavra como, se eu pegar em fé, eu já me vejo lá. Mas às vezes Deus não quer que você vá lá, Ele quer que você permaneça onde você está, para o milagre chegar onde você está. Nós queremos sair do cenário para Deus abençoar um cenário diferente. Mas você pode ser um canal de bênção. Você pode ser antena de provisão de Deus no lugar onde você está. No momento da dificuldade que você está vivendo, é o momento onde vai existir um grande milagre, uma grande história, um grande testemunho, uma grande revelação, uma grande profecia, um grande mover sobrenatural do céu sobre o lugar onde você está, porque você permaneceu. E quem permanece, meu irmão, recebe recompensa. Quem permanece recebe provisão. Quem permanece tem história. Quem permanece deixa o legado. Quem permanece é honrado. E a Bíblia fala da história de uma mulher
chamada Noemi, e nós vamos olhar a história dela, mas vamos falar um pouco sobre a história do marido dela. A Bíblia fala algo muito interessante, que naquela época em Judá, houve um momento de escassez, de fome, de dificuldade. Então esse homem toma uma decisão de tomar um posicionamento, uma intenção de poupar a sua família, de pegar a sua mulher e ir para Moabe, fugir de uma situação. Saiu do direcionamento de Deus, saiu do posicionamento onde Deus poderia trazer provisão, porque Judá era um lugar que poderia ser uma bênção na vida dele, mas era um momento que estava passando. Quem sabe essa noite você está passando por um momento difícil, mas você tem até uma intenção, mas às vezes no lugar errado. E quantos de nós colocamos um momento de decisão na hora errada, no tempo errado e no lugar errado? A intenção de proteger é top, a intenção de prover algo é top, mas às vezes é o momento errado. Vamos para Ruth capítulo 1. Vocês estão comigo, igreja? Você pode dar um glória a Deus? Vocês me amam? Ruth 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, na terra de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. E Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram efrautes de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, e Elimeleque, que veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois de se casarem, suas esposas eram jovens moabitas, estrangeiras, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Diga comigo, Orfa e Ruth. Amém. E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilom também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Uma fome chega numa cidade. A dificuldade chega onde a gente está. E aí, este homem toma uma decisão de pegar a sua família e ir para Moabe, uma terra distante. Terra de estrangeiro. E a Bíblia fala, no verso 1, na última parte, eles estavam por um pouco tempo em permanecer naquele lugar. E quando nós falamos que vamos tomar um direcionamento, que vai ser um curto tempo, quando saímos da presença de Deus, quando saímos do propósito de Deus e tomamos uma decisão em curto tempo para tomar uma posição nossa de direcionamento, esse curto tempo começa a se estender. Sabe por quê? Quando a gente foge da dificuldade, a gente acha recursos em outros lugares. Mas a decisão precipitada deste homem, vocês estão comigo? Que fugiu, presta atenção, que fugiu do cenário de possível morte, levou ele ao que lá em Moabe? Morte. Resolveu? Mas a Bíblia fala algo que se ele estivesse lá ele ia viver? Não fala. E aí então vem a morte sobre a vida dele e agora ela fica com os 2 filhos. Os filhos estão lá e agora eles se casam com mulheres moabitas. Orfa e Ruth. O que acontece com os filhos agora? Morre. A péssima decisão deste homem refletiu algo na sua família. A minha decisão errada diante da palavra de Deus pode refletir no cenário da minha família. A sua decisão precipitada pode refletir um dano no seu lar, na sua parentela.
nos seus filhos, na sua esposa, nos seus negócios, no seu ministério, no seu espiritual. E a gente colhe, irmão. É bíblico, está na palavra. Se eu estou na palavra, eu preciso permanecer onde eu estou. E agora, essa mulher está viúva com 2 filhos. E aí os meninos morrem. Olha essa mulher agora. Ela não tem mais o marido e agora ela não tem mais os filhos. Ela colhe algo por uma consequência que ele pensou, que era uma proteção sobre a vida da família, e as consequências vieram sobre a vida dela. Foi Deus? Não. São consequências. E aí vem 2 mulheres. E agora elas estão na terra de Moabe. E não vou estender a leitura, mas eu vou explicar alguns pontos aqui. E agora o que acontece? Ela ouve uma palavra que chega sobre Moabe, sobre a região onde ela está, que está no verso 6. E um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe as boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Ela ouve agora que o lugar de onde ela veio, a terra de origem dela, o ponto de partida, o ponto inicial de onde o marido deveria permanecer com a família, começa a provisão chegar lá. Começa agora um momento de muitas colheitas naquela região. Ela ouve que o cenário mudou e ela precisa voltar para o ponto de partida dela. Quem sabe essa noite é o dia de você voltar para o ponto de início da sua história, da sua jornada. Deus tem um destino poderoso sobre a sua vida, meu irmão, mas não tome decisões erradas. Ela ouve isso agora, e ela pega as suas 2 noras e vai para lá, porque mudou o cenário lá. E se ela tivesse com o seu esposo, com a sua família, ela estava já desfrutando daquilo. As nossas decisões refletem o nosso destino. As nossas decisões vão refletir o destino da nossa família. Aí o teu mãe fala assim: se você tomar uma decisão certa, colherá grandes frutos. O seu destino é poderoso. Aleluia. Deus está pegando esta igreja, Deus está pegando essas famílias, Deus está pegando o seu casamento, Deus está pegando os seus negócios e dizendo para você: voltem para o ponto de partida. É lá que a provisão vai voltar, é lá que tudo vai mudar, é lá onde eu estou, aleluia. Mas você percebe que no início da palavra, fala que ele ficaria pouco tempo lá em Moabe. Esse pouco tempo se estendeu ao ponto de ficarem 10 anos. Os filhos casaram, vieram à morte e ficou a mulher e as 2 noras. E a Bíblia desenrola e a palavra fala que ela vai para lá e ela dá um direcionamento para as 2 noras. Voltem para as suas terras, voltem para as suas famílias. Eu preciso estar aqui, para que não venha suceder coisas ruins sobre a vida de vocês. Porque ela sabia da origem, ela experimentou o que o marido viveu. Ela não queria que as noras passassem pelo mesmo processo que ela passou. Vocês estão comigo? Porque ela soube também que o ponto de partida dela era lá e ela tinha que permanecer lá. E as noras estavam tirando a vida delas de onde elas estavam na originalidade, de Moabe, de onde elas eram. E Noemi entendeu, falou para Orfa e Ruth, falando assim: não, vocês não podem fazer as mesmas coisas, estou parafraseando. Não faça as mesmas coisas que o meu marido fez. Porque eu colhi, estou colhendo. Vocês são de outro lugar, para que vocês não sejam olhadas diferente onde eu estou. Porque não existia ligações entre esses povos. E Orfa, com muita insistência de Noemi, Orfa vai lá e vai embora. Mas Ruth não. Ruth é a igreja. Ruth sou eu em casa. Ruth é o meu pensamento diante do meu casamento. Ruth é a essência do Espírito na minha vida. E Ruth fala algo para sua sogra dizendo assim: o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Eu não vou te deixar onde você for, eu vou estar contigo.
Ei, irmão, isso é aliança. E aliança você tem que ter hoje com o Espírito Santo. Tem que ter com Deus. Porque Deus está dizendo para você, vai vir ofertas, mas o seu posicionamento vai revelar o Deus que você serve. Afeta. As minhas decisões, Evandro, afeta. O meu destino, afeta. Caim matou o seu irmão Abel por uma coisa pequena, por um ciúmes. Afetou o destino dele. Caim ficou esquecido, mas a oferta de Abel fala até hoje. Sim ou não? Olha o cenário, eu vou fazer um comparativo para você entender. Ismael teve todos os motivos do mundo para ir atrás de Isaac e matar Isaac. Foi expulso da aldeia, foi lançado no deserto. Ele voltou para matar Isaac, o seu irmão. O que ele fez? Continuou. Deus honrou ele. A decisão da sua mãe obedecer à direção de Abraão e ir para o deserto. Deus fez daquele jovem virar o melhor flecheiro do deserto. Então não é o cenário que vai trazer, meu irmão, a decisão na sua vida, é você. Vamos falar de Davi, rei. Um grande posicionamento de rei. Mas se encantou com uma mulher, uma Betseba. Caiu. Mas e José? Tinha uma mulher bonita também, que mulher de Potifar, com certeza era uma mulher muito bonita. José era rei? Não era rei. Ele caiu na dela? Então não é o cenário. É o quanto você está posicionado na palavra. Quer mais? Sansão. Caiu por causa de um favo de mel na boca de um animal morto. Pecou porque a Bíblia falava, e fala até hoje, que aqueles que têm o voto nazireu, nascido nazireu de Deus, não podia tocar nada morto. E o que ele faz? Ele quebra o princípio. Por uma coisa pequena, ele perde um destino. O fim dele foi ele morrer. Mas vamos falar de Daniel. Um banquete poderoso de comida, diante de um rei. Ele não se curvou e não comeu as coisas do reino. Só se abasteceu das coisas da terra. E Deus honrou. Ao ponto, irmão, de lá nas histórias, uma lei, um decreto ser mudado por conta do Deus que ele honrou. Não importa a quantidade ou mesmo o cenário ou o tamanho da situação, Deus vai honrar você no seu posicionamento. Então, irmão, a sua decisão vai refletir o seu destino. Jesus. Vamos falar sobre Adão, amém? Adão e Eva, não caiu lá no Éden? Não fracassaram lá? Vocês estão aqui? Está tudo assim, ó. É a lasanha, né? Tem gente que está assim no culto. O molho foi forte, né? Vamos falar sobre Adão e Eva. Estavam num paraíso, no Éden. Tinha tudo, Deus criou tudo, deu tudo para eles. Tudo é de vocês. Falou para Adão, Adão governa sobre tudo. Mas não come daquilo lá não. Aí a serpente vai lá, engana, a mulher come, ele vai lá, come. O que acontece? A decisão refletiu no destino deles. Foram expulsos. Mas Jesus estava no deserto. Um cenário diferente. Mas o mesmo inimigo estava no Éden, estava agora tentando fazer com que Jesus comesse do próprio fruto. Você está comigo? É tipo assim, o diabo falou assim, eu consegui ir lá com eles. Eu consegui ir lá, eu consegui. Adão tinha a natureza de Deus, eu consegui. Jesus é homem. Eu vou tentar ele para ver se ele consegue também ceder e comer do fruto que eu estou oferecendo para ele. Era um fruto espiritual. Deixa eu tentar. Quero alterar o destino desse camarada. Deixa eu alterar o destino de Daniel. Deixa eu alterar o destino de Davi. Deixa eu alterar o destino de Ruth. Deixa eu alterar o destino da família de Noemi. Deixa eu alterar o destino. Deixa eu alterar o destino da Dani. Deixa eu alterar o destino do Marcelo. Já vai fazer de tudo para alterar o seu destino, para você ceder a tua razão de você tomar decisões precipitadas. Eu canso de falar aqui na igreja, quando a gente chega de copo cheio, não tem como encher mais.
na presença de Deus, você tem que chegar todo dia com o copo vazio. Falar, Senhor, preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Quanto mais você estiver vazio, mais cheio você vai estar da presença dEle. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, mais o Espírito Santo é presente na minha vida. Tem gente que vira jarra. Não é suficiente copo, então eu quero ser jarra. Eu quero chegar cheio. A sua razão está pregando uma peça sobre você. A sua alma tem brincado com as decisões que Deus colocou sobre a tua vida. Está na hora de você silenciar a sua alma com uma vida de intimidade com o Espírito Santo e dizer, eu não vou negociar. O que Deus prometeu há um destino para a minha vida, as minhas decisões vai refletir no meu destino. Então, se a palavra falou que eu sou mais que vitorioso, eu vou descansar. Na hora certa o Senhor vai me dar um start e eu vou para lá. Eu não posso tomar uma decisão por causa de um cenário. Eu não posso tomar uma decisão porque o negócio está apertado. Eu preciso dobrar o meu joelho e orar mais. O problema é que a gente está tomando mais uma decisão humana do que uma decisão espiritual e sobrenatural em orações. Eu confio mais no que as pessoas falam, no que estão oferecendo no mercado, o que as pessoas estão colocando no meio do cenário financeiro. Eu confio mais nas propagandas do Instagram do que na palavra. Eu acredito mais no que pregam em cima de um palanque sobre você vai vencer, a sua empresa vai ter uma progressão de 1 milhão. Eu acredito mais no que falam, porque eu vejo os testemunhos das pessoas que estão falando que deram certo, deu com ela. Elas dependeram da força humana, mas eu preciso depender da palavra, eu preciso depender do Espírito Santo. Meu irmão, essas coisas vão ficar, o que Deus vai levar é você. Moabe não é para morar. Moabe não é um lugar para se alojar. Se você está em Moabe, volte para Judá. Se você está vivendo um momento de escassez, meu irmão, está na hora de tomar um posicionamento que a provisão vai vir de onde você veio. Mas eu quero fugir, pastor. Eu não aguento mais, pastor. Eu estou sofrendo, pastor. O Senhor não está mais na minha pele. O Senhor não passou porque eu estou passando. Não. Uma pessoa um dia sentou do meu lado e começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, eu sei de tudo isso. Como o senhor sabe? O senhor não sabe nada da minha vida. Eu não sei da sua vida, eu sei da minha, do que Deus fez na minha vida. Se eu sentar do teu lado, vai dar um livro do que Deus fez na minha vida. Eu era um habitante de Judá, eu fui para Moabe, tudo deu errado, eu voltei e o Senhor restaurou o que Deus tinha que restaurar na minha vida. O que tem refletido na tua vida? Que decisão precipitada você tem dado, tomado, que falhou? Tudo bem, não se culpe. Eu quero que você, igreja, não se culpe pela péssima decisão que você tomou essa semana. Ou tomou os anos que se passou. Não, Deus não está aqui para julgar você, porque não é tempo de julgamento, é tempo de abraçar, é tempo de chamar você para perto. Ele quer restaurar sua mente, seu coração, Ele quer ter relacionamento com você e dizer, filho, a porta sempre estava aberta, e você está aqui porque eu vou trazer provisões novas para a tua vida. Porque se prega hoje, falhou, olha lá, está pecando. Está passando isso porque Deus está punindo, está colocando a mão sobre a vida. Deus não põe mão em nada em relação a isso. Ele está indo contra a sua própria palavra. Como existe um Deus que eu sirvo que Ele me abençoa e me tira? Pai e mãe faz isso. Criança desobedeceu, vai ficar 1 mês sem celular. Vai ficar sem PlayStation. Vai ficar sem computador. A gente não faz isso, a gente tira. Isso é bom. Mas Deus não é assim. Ah, mas eu não tenho que ser que nem Deus, ceder tudo? Não. Quem disse que Deus cede tudo? É a sua decisão que reflete o seu destino. É o livre-arbítrio, você escolhe e você vai colher. O mundo aí fora, você acha que é topzera? Que o negócio é hang loose, papapá. Vou surmar uma onda do momento. Agora é a hora, porque agora eu vou me destacar. Ei, pastor, que ninguém me segura. Nem eu.
Porque quando você faz isso, você está confiando e se apoiando no seu próprio entendimento e na sua própria força. Você colocou Deus como secundário na tua vida. Você acelerou o processo e você se destacou mais do que o Senhor. E quando nós aceleramos o processo, nós mesmos, nós perdemos Deus de vista. Olha para o teu irmão e fala assim, quando você corre com a sua força, cuidado, se você perder Deus de vista, volta e reencontre Ele. E aí Ruth está lá, honrando Noemi. Noemi fica encantada. Que hoje é dia das mães, né? Sogra é uma bênção. Só um falou. Senhor, toca nas noras, nos genros. Revela, Pai, o amor dessa sogra. E se essa sogra realmente é uma sogra boa, mas boa mesmo, muda o coração. Ontem eu fui na minha sogra. Quem lembra da Dona Maria? Fui lá cortar o cabelo dela, fazer minha parte. Poderia fazer muito mais. Preciso fazer muito mais. A minha sogra é minha mãe. É dolorido ver o cenário do que ela está vivendo hoje, mas eu amo ela. E hoje eu fui tomar café com a minha mãezinha, lá na terra do tão distante. Zona Leste. Alguém da Zona Leste aqui? Quem? Você é da Zona Leste? Ah, já foi. Ah, eu também. Eu morei em Itaquera, irmão. Também? Jesus amado. Meu Deus, esconde. Tá vendo, irmão? Você não é o único do mundo. Graças a Deus, Pai. Tem testemunhas aqui. Fui lá tomar café com a minha mãe. E aí eu pude ver o cuidado da minha cunhada, esposa do meu irmão, com a minha mãe. A preocupação, o envolvimento delas, eles moram perto. Isso é louvável. E aí eu vejo Ruth, sabe, colada com a sogra. Ela não tinha obrigação de estar com ela. Ela não tinha nada que poderia favorecer ela. Nada favoreceu ela estar do lado de Noemi. Mas ela decidiu. Decidiu por obediência. É como a igreja diante de Cristo. E a honra veio sobre a vida dela, porque lá na frente, um homem chamado Boaz altera o destino dessas mulheres. Ruth é bisavó de Davi, cara. Vocês estão comigo? Tinha um propósito. A obediência altera o destino. Reverte e traz o quadro real do espiritual sobre a vida da pessoa. Se elas permanecessem em Moabe, Davi não existiria. Se a provisão chegou lá em Judá, além de a provisão chegar em Judá, a linhagem de Davi começou lá. Às vezes a gente vai atrás de uma provisão, mas a gente não entende que a gente vai alterar o destino de muitos cenários na nossa vida e legados a gente vai deixar para uma geração futura. Diga para o teu irmão do lado, fala assim, se você tomar a decisão certa, o seu destino vai influenciar a da sua geração. Tem coisas que não aconteceu na minha vida, mas aconteceu na vida dos meus filhos. Tem coisas que não vai acontecer com você, mas vai acontecer com a sua geração. Sabia? Hoje eu tenho uma casa, mas o meu filho teve casa primeiro. Ele teve primeiro o apartamento dele. Antes de mim, eu morava de aluguel e ele foi lá. Conquistou o apartamento dele. Mas eu não fiquei falando assim, ô Senhor. Primeiro ele, eu que sou o pai, eu sou o patriarca. Porque às vezes a gente faz isso quando alguém da igreja ou alguma parentela recebe uma bênção.
Estou tanto tempo na igreja. A gente já trabalha com o tempo, né? A gente é um currículo, não é assim? Que a gente apresenta o nosso tempo de crente para Deus, né? Mas eu estou tanto tempo na igreja, fiz isso, fiz aquilo, só mostro todas as qualificações, até o CNPJ das igrejas que você passou. Mas eu fiz isso, e o irmão chegou agora. E já é. Já prega, já faz direção, já está na intercessão, já está na recepção, já está no trânsito, parando o trânsito, bagunçando o trânsito, mas está lá. Aqui na igreja, não bagunça não, né, João? Eita glória. Mas está lá. Os irmãos da igreja aqui, irmão do trânsito, é tipo guardinha. Os carros estão vindo. Você entende? A gente leva para Deus o tempo. Mas não é o tempo que qualifica a bênção chegar sobre a sua mão. É a sua decisão de permanecer. Mas vamos colocar esse cenário da família de Noemi, se o marido tivesse permanecido em Judá. No meio de uma situação, de uma má decisão, Deus muda o quadro para trazer um benefício futuro. Tudo bem, ele errou lá. Ele falhou lá. Tudo bem, você errou lá atrás. Você falhou lá. Mas se você se posicionar, Deus vai trazer criatividade, habilidade, sabedoria para você entender qual é o propósito para você voltar do ponto de partida. Se o marido de Noemi tivesse permanecido lá, ele ia receber provisão, não sei ou não? Ia desfrutar, não ia desfrutar? Poderia ser a geração de Davi lá? Sim, a Bíblia não fala. Mas precisou acontecer algo. Lá num lugar que era de curto tempo, houve catástrofes, dores e perdas. Deus tira proveito de toda lágrima. Deus tira proveito da sua perda para transformar numa grande exaltação. Quando você acha que é o fim da sua história, é um início de uma grande história. Quando você acha que o livro acabou, Deus tem o volume 2 para você. Quando você acha que está findando a sua história, a sua jornada, Deus tem o capítulo 2 para você. Quando você acha que o seu filme acabou, o Senhor falou assim, continue. O Senhor está trazendo algo para você hoje, continue. Continua no próximo episódio, continue na próxima página, mas vai acontecer. E lá ele volta. Com o seu poder, com a sua glória, e manifesta sobre a vida de Noemi e Ruth. Ela casa, ela tem filhos. Nasce agora o vô de Davi. O vô de Davi vem Jessé, e Jessé vem Davi. Sabe o que eu vejo aqui? Esta igreja vai gerar gerações futuras que vai atingir e impactar a cidade, o bairro, os negócios, a vida de famílias. Irmão, entenda algo: o lugar onde era o fracasso será o lugar de exaltação na tua vida. Eu não sei como você está. Eu não conheço a sua casa, eu não tenho visitado você, eu não sei a sua jornada, eu não sei o que você passa em quatro paredes, ou quando chega em casa depois de um culto, ou no ambiente profissional, o que você conversa na mesa, o que você fala na hora de dormir, eu não sei o que você fala quando acorda, mas eu tenho certeza, o que Deus fala vai concretizar na sua vida, vai acontecer. Você pode falar pontos negativos, mas o Senhor fala assim, eu tenho positivo para você. Você pode falar de dor, mas o Senhor tira a dor. Você fala da enfermidade, mas Ele tem saúde divina. Eu lanço palavras, e isso pode alterar o destino da minha família. Vira hábito. Se eu começar a falar coisas negativas, vai influenciar a minha geração. Teve um tempo, eu vou falar. Acho que com o pastor não acontece, não? Segura aí. Comecei a falar de uma situação da minha casa, da reforma. Está ali, ela vindo. E ela chegando. Ah, minha linda, maravilhosa esposa. Tá frio. Alguém abaixou o ar-condicionado para ela. Eita. Alguém tá fresquinho aí? Alguém tá com frio? Tá com frio também, irmã?
Gente, vamos colocar aí uma chapelaria na entrada da igreja. Com casacos com número. A irmã pega a senha, pega o casaco e devolve a senha. Isso porque a gente vai colocar mais ar-condicionado, imagina aí. Eita, tem crente igual eu aqui. Aí tá frio, né? Mas eu tô derretendo aqui, meu irmão. Não tem noção, eu tô parecendo um baconzitos aqui. Aleluia. Eu cheguei em casa lá, cara, tem que tomar outro banho, porque eu cheguei ensopado. Aí os irmãos vêm me abraçar, eu falei, xerabalá, xarará. Voltando, comecei a falar da casa para ela. Porque tá simples, não sei o quê. E nunca quase falando em línguas. Ela me pegou. Eu lembro da cena, né, amor? Ela me pegou na porta de vidro que sai para a área externa onde a gente está fazendo a reforma. Ela falou, Luciano, escuta algo. Quando ela fala Luciano, pronto. É Deus desceu. A respeita a autoridade, né? Já é autoridade. É a esposa, é meu irmão, é. Sim, senhor. Brincadeira. Aí ela começou a falar comigo. Escute algo. Para de olhar o negativo. Isso está afetando a mim. Isso não está legal. Começa a ver com outros olhos. Eu fiquei assim, tá bom. Tá bom. E ela falando. Você só fala isso. Você só fala isso. Você só fala isso. Quem estava errado? E você acha que aqui eu tenho asa de anjo? Que aqui a minha vida é topzera, tipo malhação, todo mundo, né? Da hora. Né? Chiquititas, tudo legal. Novela da Globo. Não, filho. Não, da Globo não, né? Perdoa, pai. Perdoa as ofensas. Não é, cara. A realidade é essa. Acontece na sua casa, acontece comigo também. Ninguém é isento de tomar uma decisão precipitada. Mas se eu começo a verbalizar isso, trazer a existência do que eu falo, porque eu falo, acontece. Há poder na sua boca. Há poder na boca, há poder nos seus olhos, há poder no seu ouvido, há poder naquilo que você... Falamos sentidos no culto passado, não foi? Há poder. E se eu vejo o cenário, vou tomar decisões precipitadas. Eu poderia ser o esposo de Noemi. Chegar para ela e falar assim, vamos parar tudo, para a obra. Vende a casa e vamos procurar outra casa. É porque quando eu comprei, o banco não falou assim, ó, você vai fazer reforma? Rapaz, se prepara. Não veio um profeta para falar comigo. Que seria top. Porque todo mundo aproveita e fala assim, não, vai ficar lindo, ó. Mostra aqui, né? Ó, vai ficar dessa forma. Aí você fica, nossa, que maravilhoso. Mas quando eu falo o problema, a minha alma vai fazer me direcionar para tomar uma decisão precipitada, que pode refletir uma influência ruim, e um destino ruim na minha família e na minha casa. Vai afetar o meu ministério, vai afetar a minha vida espiritual, vai afetar a minha vida de oração, vai afetar o meu relacionamento com a minha mulher. Eu não vou tomar café do jeito que eu tomava com ela, eu não vou dormir com ela do jeito que eu dormia, eu não vou levantar do jeito que eu levantava, eu não vou ter relacionamento com meu filho do jeito que eu tinha, eu não vou pregar do jeito que eu prego, eu não vou conseguir atender o irmão do jeito que eu atendia, porque a minha decisão, a minha péssima decisão, reflete o destino do que Deus colocou na minha vida. Eu altero, não é Deus, e não é o diabo, é eu que altero, é você que altera o destino da sua vida. Recebo tanta palavra, por que eu não posso me posicionar? É simples. Servir Cristo é simples. Mas quando nós buscamos posição, quando nós nos colocamos no lugar, eu quero ser isso, eu quero aquilo, nós estamos colocando Deus como secundário na nossa vida. Nós mexemos com empresas, abertura e encerramento de empresas, damos assessoria jurídica, na área societária e de mercados e capitais. E a gente pega multinacional, empresas de capitais enormes. E quando a gente altera a atividade econômica dela chamada KENAI,
cliente manda uma lista, que dá às vezes até 3 páginas de CNPJ. E ele fala assim, no secundário, pode pôr isso, a gente vai colocando isso. Mas ele evidencia algo. O principal, eu quero isso. Você pode colocar muitas coisas secundárias na tua vida, mas o principal tem que ser Deus na sua vida. Eu posso colocar qualquer um e mostrar para ele, e aí, você está de acordo? Ah, tudo bem, um dia a gente vai fazer. Mas se eu alterar o primário dele, o principal, eu vou ouvir dele. O cliente fala assim, não é esse o primário. Eu quero assim, nós temos essa identidade, a minha empresa é assim, ela vai fazer esse tipo de serviço. Irmão, quando Deus é prioridade na sua vida, Ele é o principal, Ele é o primário da tua vida, não tem santo que tire você dessa posição. Ele é o primário da tua vida, Ele te chamou para você colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Ninguém vai alterar, as demais coisas serão acrescentadas, mas Ele não, Ele é o primeiro na sua vida. O cenário não pode tirar você do propósito. Ah, mas agora que eu estou passando por isso, eu tenho muita coisa para resolver, eu não consigo vir no culto de quinta-feira. Para de mentir para você mesmo. Ah, porque eu chego cansado do serviço. Quantas vezes você saiu, quem já estudou, saiu da escola, saiu do trabalho e foi direto para a escola? Quantos de vocês saíram direto do serviço e foram encontrar com o namorado em shopping? Quantas vezes você saiu de um ambiente onde você entrava e encontrou com a sua família no shopping? Marcou cinema. Então não é desculpa. Se Deus é primário na tua vida, coloque Ele em evidência na sua vida. O bem menos lucrativo do ser humano é a desculpa. Quanto mais desculpa, mais longe do seu destino você vai ficar. Crente que dá desculpa é pneu furado. Chega uma hora que nem step tem mais. Aí pede socorro para a igreja, para ir com o guincho espiritual, para levar de volta para a igreja. Porque se a igreja não vai resgatar, não vou mais, porque a igreja não liga para mim. Você buscou a estrada errada, você furou o teu pneu, você não estava com o step. Mas quem está na direção, meu irmão, troca o óleo, revisa o carro e está sempre no destino, no que Deus chamou para ser. O marido de Noemi tomou a decisão errada, mas Deus olhou com compaixão, com amor e graça e disse, eu preciso acontecer algo na vida dessa família. A geração de Davi tem que vir de Ruth. O homem errou, mas eu vou levantar, porque a fidelidade de Ruth vai trazer uma geração poderosa. A sua fidelidade vai atingir o destino da sua geração, irmão. Sabe por que a tua família não veio? Porque a gente dá péssimo testemunho. Alguns não é falta de testemunho, é o tempo de Deus. A gente quer fazer com que o evangelho desça a goela assim, da pessoa. Porque está acontecendo com a gente. Porque assim, quando você aceita Jesus, você vive coisas extraordinárias, você quer que as pessoas também experimentem. Calma. Você está experimentando algo que ela vai experimentar de outra forma. Tem gente que gosta de Coca-Cola aqui, né? Quem levanta a mão, quem gosta de Coca-Cola? Quem gosta de Guaraná? O sabor não é diferente quando você bebe uma Coca, quem gosta de Guaraná? Fala assim, a Coca é muito forte, não é assim? O paladar é diferente. É gosto. Deus vai fazer o evangelho descer no coração dessas pessoas diferente do que descer do seu. Não vai ser da mesma forma. Mas eu gosto dos dois, Coca e Guaraná. Preciso parar com isso. Tem um cara que treina pra caramba, Rogério. Quando ele me vê tomando refrigerante, ele fala assim, ei, pastor. Ele fala que a Ellen, quando vê alguma coisa, ele fala assim pra mim, se a Ellen vê isso aí, ela vai pegar no teu pé. Não é, Ellen? Mas como pode, né? Vamos lá. Mudando um pouco aqui, direcionamento. Família fit, a família doce. Como consegue? Equilíbrio? Não é tentador, não? É, né? E cede? É lógico, né? Mó bom. Uma salva de palmas para essa família linda.
Aleluia. A sua decisão reflete o seu destino. Não é porque não aconteceu lá no passado, não vai acontecer de novo. Vai acontecer melhor. O que você viveu lá atrás pode ser diferente para você hoje. Você acha que é o fim do seu ponto de partida. Como eu sempre falei, o final da pista do avião não é o final da pista. É a decolar. O importante não é o ponto de partida. É o lugar no final. É melhor o final do que o seu começo. Não importa como começou, mas como será o seu final. Fique de pé. E Noemi mostrou uma figura muito importante, porque ela se posicionou em entender que ela tinha que voltar para o lugar dela, e ela insistiu para suas noras, dizendo: não faça a mesma coisa que aconteceu comigo, vocês vão colher as mesmas coisas. Uma entendeu por medo, mas a outra não olhou o cenário. A outra olhou com o coração, porque ela tratou Noemi, a Ruth tratou Noemi como mãe. Quem sabe tem alguma mãe que se acha incapaz, que se acha que não vai conseguir vencer, está fazendo alguma coisa errada, que criou errado. Dá tempo de reverter isso. É só olhar o coração de Deus, que a palavra está falando com você hoje. Você é a melhor mãe do mundo. A minha esposa é minha mãe. Hoje eu estava com a minha mãe, veio no café da manhã, ela conversando com a gente lá, e meu irmão, na padaria. Eu comecei a lembrar de coisas do passado. E na casa do meu irmão, a minha sobrinha, a Bárbara, começou a perguntar umas coisas para o meu irmão. Aí eu até brinquei: teu pai não deu tanto trabalho, quem deu fui eu. E comecei a contar alguns cenários que eu e meu irmão vivemos juntos. Que gostoso. Porque uma jornada, o que vale, meu irmão, é o momento que você viveu, o percurso da sua trajetória. Você tem que ter história para você contar para os seus filhos. Você tem que ter momentos que vocês viveram. Crie memórias. Olha para o teu irmão e fala assim: crie memórias. Vamos fazer algo diferente durante esse ano. Quero convidar todos. Vamos criar memórias nas nossas famílias. Menos televisão. Quer ir para o shopping? Não é proibido. Faça viagens. Se você tem filho pequeno, acampe na sala. Meu pai fazia barraca na sala para a gente. Pegava lençol, amarrava no sofá. Fazia um monte de coisa, levava os brinquedos embaixo lá. Eu fazia isso com o Natan, fazia com os meninos. O William não sabe nem a mágica que eu... Você sabe da mágica que eu fazia? A mágica que eu fazia? Ah, viu? Tem coisa que eu fazia aparecer lá, enganava eles, mas um engano gostoso. Né? Criei memórias nele. Criei memórias no Renan, criei memórias no Natan. Criei memórias com a minha esposa. De lugares que a gente viveu, que a gente passou. Coisa de jovem, de escrever em árvore. Você fala: nossa, como você é ultrapassado. E Deus é ultrapassado? Ele é mais antigo que eu. E aí? Deus continua sendo Deus. E se eu sou filho dele, eu vou continuar fazendo coisas que eram marcantes na minha vida. Crie memórias. Crie memória com os seus filhos. Crie memórias com a sua esposa. Crie memórias com a sua família. Crie memórias. Construa isso, porque você vai se fortalecer espiritualmente. Que você vai falar assim: uau, como é gostoso isso. Tem famílias aqui que fazem isso. Eu acho louvável. Crie o hábito de fazer alimentações na sua mesa. Não leve o prato para o sofá. O sofá é o lugar de descanso. A mesa é comunhão.
Crie hábito de fazer comida juntos. Faço direto com ela. Crie hábitos de saber como seu filho está na escola, de como foi o dia do seu marido. Sirva ele. Marido, sirva suas esposas. Pergunte como foi o dia dela. Mulheres, responda certo. Nunca fale para ela, é o mesmo de ontem. Crie memórias. Faça um bolo com ela, faça um doce com ela. Não quer fazer nada, vai na padaria, num balcão e pede um pão na chapa, mas crie memórias. Eu tenho memórias com a minha esposa que marcam a minha história. E uma delas é a gente vindo de Ribeirão Pires, na festa do morango. Não sei se eu contei aqui já na igreja. Contei já? Não? Já? Vou contar de novo. Marcou a minha história, tô brincando. Marcou a nossa história. Os dois na moto, maior chuva, com um saco de lixo aqui. A gente parecia, antigamente era Vega Sopave, né? Cheio de saco de lixo, numa chuva torrencial, a gente num relacionamento ruim, o casamento tava capenga, mas a gente se divertindo. Na chuva, numa CG cansada, porque dois em cima da moto, numa CG, a moto chega uma hora que fazia... Ai, meu Deus! A moto falava em línguas. De madrugada ainda, os caminhões passando, jogando água na gente, e a gente lá. Os dois molhados. E olha só o que a gente fez. Pegamos uma latinha, colocamos um pouquinho de álcool, os dois com frio, acendemos ali como se fosse uma fogueirinha, né? Mas com muito cuidado. E a gente se esquentou lá. E lembrando do que a gente fez, criou memória. Sabe? Ruth criou memória em Noemi. A igreja precisa criar memórias nas gerações. Tenho certeza que você vai sentar com alguns irmãos em tempos de mesa que a gente vai ter aqui, encontro de homens, mulheres, jovens, acampamento. A gente vai prosear e a gente vai contar, vamos falar nessa linguagem, a presepada que a gente fazia. Mas também as coisas engraçadas. Eu sento com alguns irmãos aqui, eles contam as experiências que eles viveram. E é incrível, cara. Eu falo às vezes assim, cara, eu achei que eu era o cara, o Ace Ventura. Mas tem uns irmãos que é mais, né? Mais radical. Crie memórias. Mas tome a decisão certa na sua vida hoje. Para refletir um destino certo na sua geração. E enquanto eu estava ministrando, eu vi como um alinhamento de um quebra-cabeça, sabe? Era uma peça, uma outra peça, só que essa outra peça ela estava num posicionamento errado. E muitas pessoas tentando encaixar, porque viu que essa peça maior, ela era a principal. E essa aqui era muito simples de inverter o lado. E por muitos anos você está tentando encaixar e entender o porquê não está encaixando a sua história. E hoje eu vi o alinhamento e o Senhor encaixando essa peça. Deus está dizendo para você, eu estou encaixando um cenário diferente para você hoje. Você vai ver a sua vida encaixada. Para essa irmã aqui do meio, do lado do rapaz de branco aqui, essa peça estava encaixando para você. Você olhou para você mesmo e falou assim, faz muito sentido o que está sendo falado hoje aqui para a minha vida. Eu quero muito isso para a minha vida. Deus está encaixando tudo. Lá atrás não fazia sentido, mas hoje faz sentido para você o que Deus está fazendo. Se prepara, que você vai viver coisas extraordinárias até o meio do ano. E durante o meio do ano para frente, você vai viver muito mais. Mas é o tempo de alinhamento para você hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom? Não posso deixar de perguntar se aqui na nossa igreja alguém está ainda em Boaz e quer voltar para ajudar, voltar para Jesus, se conectar com Cristo, aceitar Cristo como Salvador, ou está afastado, está lá em Boaz, mas está em Moabe e quer voltar para Judá, perdão, Moabe. Alguém? Levante sua mão, alguém vai orar por você? Ninguém? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor,
Que essa noite seja uma noite diferente para o meu irmão, para minha irmã. Que as nossas decisões, Senhor, agora serão decisões corretas diante da Tua palavra. Eu creio que a palavra é o norte que dá na vida dos Seus filhos. Que gerações, até as grávidas dessa igreja, essas crianças vão nascer, Senhor, direcionadas na Sua palavra. Eu vejo no meu espírito a Bíblia aberta e as crianças andando sobre a palavra. Porque o que os pais tomam de decisão reflete na geração. Eu vejo crianças no Fly Kids, Senhor, sendo o pai alterado o destino delas, Senhor. Os pais podem ter vivido algo lá, mas não vai afetar a geração deles hoje. Porque o pai posicionado, a mãe posicionada, os filhos serão posicionados. Eu creio que uma família, eu creio que outra família, eu creio que outras famílias chegarão neste lugar para entender o propósito e o destino delas, o porquê está acontecendo tudo isso, e a Sua palavra vai revelar, Pai, qual é o percurso que elas devem correr. Senhor, essas portas estão abertas, esta igreja é Sua, e eu creio no Teu sobrenatural, porque grandes coisas o Senhor já fez no meio de nós. Grandes coisas o Senhor já fez no meio de nós. Grandes coisas o Senhor já fez no meio de nós. Grandes coisas o Senhor já fez no meio de nós. Grandes coisas o Senhor já fez no meio de nós. Aleluia. Você pode dar um graças a Deus, um glória a Deus, um aleluia, um amém. Você pode aplaudir pela sua vitória. Você pode aplaudir pelo seu destino. Você pode aplaudir, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir a sua vitória, a sua casa. Aplauda a sua família. Aplauda a sua vitória. Aplauda, aplauda, aplauda o seu ministério. Aplauda, aplauda a sua pessoa. Aplauda o Espírito Santo. Aplauda. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus é bom. E todo tempo Deus é bom.